Olá, que bom estar com você de volta em mais esse momento. Espero que tenha sido boa, né, a sua visão sobre a nossa imagem que apresentamos na tela inicial, no início desse vídeo de hoje. Eu estou falando dessa aqui. Você parou para pensar o porquê dessa imagem, né? É meia controversa, talvez terrível para você? Você anda preocupado, meu querido, minha querida? O que tem vindo sobre você? Estresse, ansiedade e outras coisinhas? Eu quero lhe trazer hoje uma solução prática. Cristo tornou-se maldição por você. Vamos juntos explorar, né, esse assunto de forma tal que possamos tirar lições melhores para o nosso viver diário. Fique comigo até o fim desse vídeo, não saia, para poder aprendermos um pouco mais. Entenda, a garantia que você tem da vitória está na palavra de Deus e eu queria começar com um texto muito importante. Diz assim a palavra para que você possa entender essa imagem que nós colocamos e que talvez para você tenha sido estranha. Cristo tornou-se maldição por nós, nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Cristo, o Cordeiro de Deus, meu querido, minha querida, escolheu o caminho da cruz, tornando-se maldição por nós. No mundo natural que vivemos, existem muitas pessoas que vivem oprimidas por algumas coisas. Você está vivendo alguma forma de opressão? Eu me recordo de um momento interessante na minha vida ministerial, né, quando eu fiz uma visita a um homem. Felipe Sardinha é o nome desse personagem que eu vou colocar para você poder entender. Era tarde, final de tarde de uma sexta-feira 13, né, quando me ligaram. E aí então eu atendi o telefone que me passaram e a pessoa do outro lado disse: alô pastor, é o Filipiano. Olá meu querido. Pastor, eu gostaria de falar com o senhor. O senhor pode vir aqui? Sim, meu querido, eu estou indo. Ainda do lado de fora da casa do Filipiano, que ele tinha me chamado para ir lá, eu ouvi a voz dele gritando: pule a grade, pastor. A minha esposa saiu e levou a chave. Eu estou trancado aqui sozinho. De imediato, pulei a grade. Hoje talvez eu não pularia, né? Faz muitos anos. E entrei na casa do Filipiano. Ao entrar ali, eu senti um clima meio tenebroso, né? Um mau cheiro e uma certa tensão. Filipiano estava como que agitado, entrando e saindo da sala onde eu estava, nos cômodos da casa. Eu não entendi muito de imediato, mas, porém, eu percebi que algo habitual não estava correto. Filipiano, o que quer falar comigo? Eu indaguei a ele, ao que ele respondeu com uma voz completamente transformada. Ele disse: hoje vamos nos acertar. Eu vim lhe eliminar. Foi aí, queridos, que eu percebi que ele carregava na mão uma enorme faca. Comecei então de imediato a orar e a repreender o maligno que estava se apoderando do Filipiano. Lembra que eu falei que eu estava em casa quando eu atendi o telefone? Antes de me darem o telefone, foi Josiane que tinha atendido o telefone. E aí então, depois que eu desliguei, antes de eu sair, ela disse que achou a voz dele estranha. Porém, ela ficou em silêncio, eu saí e depois que eu saí, ela ligou para algumas pessoas da nossa comunidade pedindo para intercederem a Deus por essa visita. Ela sentiu que existia algo que não estava indo muito bem. Você já passou por uma situação dessa? Eu tenho falado desde o início das nossas falas que eu tenho falado com você, desde o início do ano, quando nós começamos o nosso canal, da necessidade de nós estarmos em sintonia, ou seja, ligados a Deus. Querido, entenda bem isso. Só estando ligados diretamente a Ele, podemos sair vitoriosos. Na primeira carta de Pedro, ele nos chama a atenção e diz assim: estejam em alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda, sabe, como um leão, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar.
É isso mesmo, meu querido, minha querida. Fiquem alerta. Só podemos vencer certas batalhas se estivermos completamente ligados, em alerta, atenção plena. Assim foi o desfecho daquela luta, sabe? No poder de Deus, saímos ilesos da casa do Filipiano e o Filipiano saiu liberto. A nossa luta é constante, meu querido, minha querida. Por isso, estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo anda como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Vamos voltar ao nosso início, né? Ao início da nossa fala, porque nós estávamos falando daquela imagem que você ficou meio assim, assustado talvez, ou talvez não. Vejam os detalhes, né? No texto que nós lemos no início diz assim: Cristo tornou-se maldição por nós, ou seja, ele recebeu tudo de ruim sobre ele e nos livrou da maldição imposta pela lei, porque nós vivíamos oprimidos, presos pela lei. Como dizem as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Hoje eu quero percorrer alguns textos da palavra, sabe? Eu quero que nós possamos pegar alguns detalhes para que nós possamos entender a promessa maior de Deus. O profeta Isaías diz assim: o Senhor quis que o seu servo, Cristo, e eu falei já muito para vocês sobre isso. Se você não viu, vá nos meus vídeos anteriores. O Senhor quis que o seu servo, o Cristo de Deus, aparecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Sabe? Na realidade, a planta brotar na terra seca é interessante. A gente vê isso no deserto, vê em muitos lugares no cerrado do Brasil, vê em tantos lugares a planta brotar, né, em terra seca. Hoje eu quero que nós possamos entender, percorrendo alguns textos da palavra, para entendermos essa promessa maior de Deus. Por isso, vamos com calma em alguns pontos da palavra, para poder sermos esclarecidos melhor de tudo que temos. Entenda bem que Deus usa coisas inimagináveis para o melhor. Ou seja, Deus nos amou por meio do seu próprio Filho. Sabe? Ele foi em favor de mim e de você, meu querido, minha querida, e se deu por nós. Olha o detalhe do texto, da continuidade do texto de Isaías. Ele diz assim: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. É forte demais. Deus se deu em nosso lugar. Você já parou para pensar dessa forma? Ele se deu por completo. Pense, ele carregou a maldição para lhe dar bênção. Você já pensou dessa forma? Era o meu sofrimento, e o profeta continua dizendo, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. Foi muito sofrimento, meu querido. Foi muito sofrimento, minha querida, para demonstrar o grande amor. Eu entendo bem que eu não merecia tal entrega. E eu fico a pensar, por que, Deus? Que tão grande amor demonstraste por mim? E ele continua no texto do profeta Isaías. Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Ele estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Tudo de mal, tudo de ruim, tudo de terrível que você possa pensar que acontece sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu viver diário, ele levou sobre ele. Enfim, o que podemos fazer dentro desse contexto no nosso viver? Ele tornou-se maldição por nós. Por isso, você ainda está aí sem entender? Ele se deu para que você pudesse ter bênção. E aí o profeta continua e diz assim: nós somos curados, olha a bênção, pelo castigo que ele sofreu. Nós somos curados por aquilo que Deus sofreu. Nós somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Essa é a grande bênção. Sabe, curados e sarados pelo castigo e sofrimento do próprio Cristo. É algo espetacular, doloroso para o Cristo e doloroso para nós que temos um coração e podemos entender desse sacrifício real do Deus em Cristo por nós.
E eu vou terminar com o texto de Isaías no versículo 11 ainda, para que nós possamos entender um pouco mais. E ele diz assim: o meu servo, ou seja, o Cristo, não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. O Cristo não tinha pecado, sabe? Em Cristo o sofrimento é encerrado. Ou seja, Cristo ali na cruz colocou a sua vida em nosso favor. Sem pecado, ele levou o nosso pecado, as nossas dores, a nossa maldição sobre ele, para que nós pudéssemos ter bênção. Não perca o rumo. Estamos falando do amor de Deus por nós. Por isso eu quero agora ir um pouco mais à frente. Eu quero ir ao povo de Roma. Paulo escreve ao povo de Roma. Ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: não fique devendo nada a ninguém. A única dívida que você deve ter é amar uns aos outros. A única dívida que nós devemos ter é amar uns aos outros. E é difícil, porque diante da vida que nós vivemos, em muitas vezes sendo traídos pelo amor, mas é dessa forma que nós devemos viver, que a palavra nos diz, porque ele nos chama a atenção: a única dívida que você deve ter é amar aos outros. Aí Paulo diz: e diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Paulo nos chama a atenção, queridos, para a convicção da direção dele nas nossas vidas. Ele diz: diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, queridos. Sabe, Deus estando do nosso lado, entenda, você entende isso, o amor de Deus no Cristo foi colocado por você e por mim. E se Deus está do nosso lado, Cristo estando do nosso lado, prossiga em paz. Paulo nos chama a atenção para isso. Olha a continuidade do texto no verso 32, ele diz assim, do capítulo 8 de Paulo ao Roma, ele diz assim: ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho. Deus, ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho, mas o ofereceu por todos nós. Sabe, ele deu o seu próprio filho em favor de mim e de você. E Cristo foi oferecido por você e por mim. E ele diz: se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as outras coisas? Por que você anda preocupado? A bênção está sobre a sua vida porque ele levou sobre ele as nossas maldições. Sabe, a sua entrega foi definitiva, meu querido, minha querida. Deus quer que você apenas sirva a um viver no dia a dia com um coração quebrantado. Nós precisamos viver quebrantadamente diante de um viver natural, direcionado por Ele. O que importa é nós entendermos o grande amor de Deus e vivermos no nosso viver amando uns aos outros. Eu vou fechar a nossa reflexão lhe dando total certeza da vitória do Cristo em seu favor. Olhe o que nos diz nesse momento o texto. Ele diz assim: será que alguém poderá condená-los? E Paulo continua e diz: ninguém, pois Cristo Jesus é quem morreu, ou melhor, é quem foi ressuscitado e está à direita de Deus e pede em favor de nós. Cristo pede em favor de nós momento a momento. Sabe, meu querido, nós estamos vivendo uma vida difícil e não é fácil, mas busque em Cristo a sua defesa. Não é o sermos bons, não é bom termos senão o próprio Cristo a nosso favor, e Ele está do lado de Deus intercedendo por nós. Ou seja, Ele se tornou na cruz maldição por nós, dando o seu viver, mas, meu querido, minha querida, nós temos que reagir. Ele nos deu o exemplo e precisamos seguir, ou seja, andando no foco e no direcionar por Ele, conseguiremos alcançar o que temos de melhor, uma vida completa. Sabe, a vida é complicada, eu sei que é complicada, nós temos problemas, claro que sim, mas nunca esqueça disso. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Agora eu lhe pergunto, qual é a sua escolha?
maldição ou bênção? Cristo tornou-se maldição por nós. Nos livrou da maldição imposta pela lei, como dizem as Escrituras. Maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Ele se deu por nós. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mazelas, os nossos pecados. Levou sobre si. Por isso, tudo, eu tenho certeza que, de fato, meu querido, minha querida, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o mais importante. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores, porque nada há que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus. Me fale, você está em paz com relação ao seu viver por Deus em Cristo? Deixa aqui o seu comentário aqui embaixo. Me fale. Pense em um novo sentido de vida. Permita-se ser usado por Deus. Nos fale aqui nos comentários quais as ações que você poderá realizar nesse sentido. Eu quero lhe acompanhar. Vamos juntos e viveremos o nosso melhor. Vamos juntos, vamos nesse sentido. Sabe? Existem detalhes, um detalhe que você pode entender, inculcar, colocar no seu viver, que não pode deixar de ter. Sintonia com Deus. É o ponto-chave. Estando em sintonia com Deus, nós podemos vencer toda e qualquer situação. E também eu peço a você que deixe o seu legal aqui embaixo. É muito importante para alcançarmos outras pessoas. Agora eu gostaria de, ainda no final, não desligue, mas eu gostaria de lhe convidar para um desafio, sabe? Vamos alcançar 1000 inscritos no nosso canal? Se cada um de vocês, Se cada um de vocês que está aí me ouvir, convidar 3 pessoas e inscreverem essas 3 pessoas no nosso canal, 3 só pessoas. Simples, você convidar 3 pessoas para se inscrever no nosso canal, nós alcançaremos tranquilamente, naturalmente, 1000 pessoas. Eu queria que você ajudasse ao nosso canal a alcançar mais pessoas, ou seja, irmos mais longe. Nós só vamos longe se nós alcançarmos mais pessoas. E para nós alcançarmos, eu queria que você aceitasse esse desafio e convidasse pelo menos 3 pessoas para se inscrever no nosso canal a partir de agora. E até o nosso próximo encontro, no normal, sábado que vem, ou um novo dia extra, a qualquer momento. Tchau, meu querido!